Olá, corujas! Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. É muito bom tê-los aqui conosco mais uma noite. Vocês estão ansiosos para saber sobre o tema de hoje? Se está ansioso, a professora Érica já já vai dar ótimas dicas sobre como vocês podem lidar com a ansiedade de vocês no âmbito acadêmico. Eu tenho certeza que hoje vai ser enriquecedor, então pega aí o caderninho de vocês para que a gente possa estar aí anotando as dicas da professora e também possa estar aí contribuindo para também no nosso âmbito acadêmico. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jennifer, atuo no suporte online. Para os corujas que estão chegando agora, eu desejo as boas-vindas. Vamos aí participar e se inteirar bastante. Para quem não conseguir assistir, vocês podem avisar os colegas que está sendo gravado, então depois vocês vão conseguir ter o link para poder rever essa palestra ou então compartilhar com quem não pôde estar aí com a gente hoje. E eu vou passar a bola para a professora. Então, tenha uma ótima palestra e se precisar, eu e a Joyce vamos estar auxiliando vocês nos comentários. Obrigada, Jennifer. Então, galera, primeiramente, boa noite, sejam muito bem-vindos, né? Estamos iniciando aqui mais um semestre e hoje eu vou estar falando, eu vou compartilhar aqui minha tela, ok? Eu vou hoje estar falando um pouquinho com vocês sobre como lidar com a ansiedade. Se vocês quiserem deixar as dúvidas de vocês no chat, não tem problema algum, ok? E eu trouxe todo esse assunto de uma forma bem ampla, mas antes, eu gostaria muito de falar um pouquinho para vocês quem eu sou, tá? Eu sou doutoranda em psicologia atualmente, e eu também trabalho como professora tutora na Uniswan, coordeno um projeto social, atuo na psicologia clínica, né? Então, esse é um pouquinho no meu currículo. Eu sou formada em psicologia também desde 2017, vale destacar isso. E aqui na Uniswan, tá? Eu sou professora tutora, mais focada para a galera da psicologia, mas eu sei que tem o povo de serviço social também que faz uma disciplina comigo. Então, essa é a relação de disciplinas, né, que eu ministro com vocês, acompanho vocês. Então, se vocês estão inscritos em alguma dessas disciplinas, muito provavelmente a gente vai se encontrar, tá? Primeiramente, peço perdão à participação extra. Aqui a gente tem essa participação extra, ok? Então, gente, quando a gente fala de ansiedade, ok? Eu gosto muito de começar falando um pouquinho sobre medo, porque a ansiedade, a gente fica com muita frequência morrendo de medo da ansiedade, de ter ansiedade, de ver como a ansiedade funciona, mas só que a gente precisa entender que a ansiedade, ela é uma emoção normal do nosso corpo e que vai nascer da emoção medo, tá? Então, quando a gente fala de emoções, a gente tem as nossas emoções primárias e as emoções secundárias, tá? Vou ser bem breve aqui para a gente poder entender bem didaticamente como que a ansiedade vai surgir nesse meio todo. Então, as emoções primárias são aquelas que a gente já nasce com elas, ok? Elas podem ser, elas podem ser ditas aí como cada autor vai trazer uma, mas temos o medo, temos a tristeza, temos a raiva, temos a alegria, e essas podem ser, para alguns autores, consideradas emoções primárias. E temos as emoções secundárias, que são emoções que são aprendidas socialmente. Um bom exemplo delas é a questão do status, do poder social, né? A inveja também, elas são emoções que a nossa sociedade ela foi criando, né, ao longo do seu desenvolvimento. Então, passada essa introdução, eu queria falar um pouquinho com vocês do medo, porque para a gente poder entender a ansiedade, como ela funciona, a gente precisa entender um pouco dessa emoção. E eu costumo sempre falar para as pessoas o seguinte: a gente só controla aquilo que a gente conhece. Então, já fiquem com essa diquinha, tá? Sempre que vocês estiverem com uma crise de ansiedade, sempre perguntem para aquela ansiedade, né? Você está com medo de quê? Então, é um bom caminho para vocês começarem a entender a sua ansiedade ou até mesmo a ansiedade do outro. Então, a gente precisa entender que medo, ela vai ser uma reação que a gente vai ter diante de um perigo, diante de algo que pode nos causar algum dano físico ou psicológico. E aí eu gostaria que vocês imaginassem comigo o seguinte: estamos caminhando na rua, felizes, felizes, alegres, alegres.
e de repente a gente se depara com um cachorro que está latindo muito alto, tem os dentes bem protuberantes e a gente leva um susto. O que que vai acontecer nesse momento com vocês, né? Muito provavelmente vocês vão paralisar, ou vocês vão querer fugir, ou vocês vão desmaiar, ok? Então, por que que isso acontece? Quando o nosso cérebro ele detecta uma situação de perigo, ele ativa a emoção medo. E quando ele ativa a emoção medo, é descarregado no nosso corpo muita adrenalina. O que que essa adrenalina faz? Olha só como é que vão surgir os sintomas de ansiedade aqui, hein, gente? Presta atenção. O que que essa adrenalina ela vai fazer? Ela vai fazer com que o nosso coração, a nossa respiração, ou melhor, ela começa a ficar mais ofegante. Por que que a minha respiração ela vai ficar mais ofegante? Porque aquela adrenalina está preparando o meu corpo para uma fuga ou uma luta, ok? Para a galera da psicologia, para a galera da saúde, vocês vão reconhecer um termo luta e fuga, tá? Que a gente usa bastante para essa situação. Então, sua respiração ela começa a ficar ofegante. Por quê? Eu tenho que captar o máximo de oxigênio que eu conseguir. Meu coração ele vai começar a acelerar. Por que que o meu coração ele começa a acelerar? Porque o meu coração ele precisa pegar todo esse oxigênio que está entrando nos meus pulmões e distribuir pelo meu corpo. Muita gente nesse momento sente frio na barriga. O que que é esse frio na barriga? Nada mais é do que o seu sangue saindo das suas entranhas e indo para onde? E geralmente para os seus braços e para as suas pernas. Mas por que, Érica? Porque eu preciso correr, fugir, lembra? Ou eu preciso lutar contra aquilo que está causando perigo. E aí o que que vai acontecer? A gente passa a sentir essa descarga de adrenalina e é por isso, tá, que às vezes a gente faz as coisas muito sem pensar. Então, quando a gente tem uma situação, quando a gente tem uma reação que a gente se baseia, né, no caso, no medo, isso tudo que eu descrevi para vocês, gente, acontece em menos de meio segundo. Então, é muito normal, às vezes, a gente ter um tipo de reação, olhar e falar: Meu Deus, por que que eu fiz isso? Tá? Então, o medo, ela tem essa função muito importante para a gente, ok? O medo, ele vai determinar a nossa sobrevivência. Então, ainda sobre o medo, a gente vai precisar entender esses 4 pontinhos. O medo, ele vai fazer a preservação da nossa vida, tá? Então, assim, eu tô vendo o cachorro ali que está enfurecido na minha frente. Eu preciso correr muito, eu preciso ter força nos meus braços para escalar uma árvore, para pular um muro, ou eu preciso ter muita força na minha perna para eu poder correr. Tanto que quando a gente tem essa descarga de adrenalina, às vezes, depois de uma crise de ansiedade, para quem já teve aí, às vezes a gente sente mais fraqueza, tá? Nos nossos membros superiores e inferiores. Isso pode acontecer por conta dessa descarga aí de energia. Então, eu preciso me defender. Mas, Érica, você falou que tem pessoas que desmaiam também. Isso é uma forma de defesa? Sim, isso é uma forma de defesa, tá? A gente tem que lembrar que essas emoções primárias, elas foram desenvolvidas, galera, há muitos, muitos, muitos anos atrás. Então, conforme a gente foi se desenvolvendo, tá? As nossas emoções sempre foram uma forma de comunicar alguma coisa. Então, o medo ele vem com essa questão de preservação à vida, tá? Ele vai sempre alertar sobre a nossa vulnerabilidade diante de determinada situação. Ele vai fazer uma antecipação de possível dano físico ou psicológico, isso é muito importante para a ansiedade também. Então, o medo ele vai trazer essa antecipação de possíveis danos físicos ou psicológicos. Esse cachorro ele pode me atacar, tá? Então, o psicológico, se eu estou ouvindo alguém gritar no meu ouvido toda hora ou me fazer ameaças, cara, aquela pessoa pode fazer alguma coisa contra mim. Então, vem o quê? A emoção medo como uma forma de preservar a minha vida, porque vai fazer com que eu me defenda de uma pessoa que está me fazendo ameaças psicológicas. Conseguem ligar os pontos, galera? E o medo ele também vai trazer essa questão da luta ou da fuga, ou eu lutar contra aquilo ou eu fugir daquilo. E entende-se o desmaio, tá? Como uma forma de fuga, ok? Gente, quem tiver dúvida, pode deixar no chat, não tem problema nenhum, ok?
E aí, entendido um pouco sobre como que funciona o medo dentro da nossa cabeça, a gente precisa entender o que que é ansiedade e transtorno de ansiedade. A ansiedade, como eu falei com vocês, ela é uma emoção normal. Ela vai surgir diante de uma situação que põe a gente em risco. Eu vou trazer um exemplo muito bom para vocês, tá? Vamos supor que a gente está em semana de prova. Érica, mas a gente só está começando o período. Desenha comigo esse cenário de semana de prova. O que está acontecendo? Você fica tenso, você fica nervoso, você começa a sentir. Tem pessoas que sentem enjoo, tem pessoas que começam a sentir tremedeira, tem pessoas que começam a suar frio, tem pessoas que têm o famoso branco, tá? Érica, mas o que que uma prova está ameaçando a minha vida? Não faz sentido uma prova ameaçar a minha vida. Não faz sentido eu ter uma crise de ansiedade por causa de uma provinha, por causa de uma folha de papel. E não, faz muito sentido, né. Hoje, o nosso cérebro ele não conseguiu acompanhar todo o desenvolvimento que a gente está tendo, ok, na nossa sociedade. Fatores tecnológicos, a nossa forma de habitação, né. Então, antigamente, gente, há milhões de anos atrás, a gente vivia dormindo em cavernas. Hoje não, hoje a gente chega no nosso apartamento, né, ou na nossa casa, a gente apresenta um certo tipo de segurança. Então, a nossa ansiedade, o nosso medo vai ser de outras coisas. E, Érica, tudo bem, mas o que que essa prova pode me oferecer de risco? Então, vamos lá. O que que essa prova pode oferecer de risco para vocês? Primeiro, pode ser uma prova muito importante, tá, na qual você não quer decepcionar a você mesmo, porque você tem um grau de exigência muito grande, busquem um psicólogo, tá? Se isso acontecer com vocês. Pode ser que vocês não queiram decepcionar aquele professor ou até mesmo os seus pais com relação ao que está acontecendo, né? Então você precisa passar. Pode ser que você tenha uma pressão dentro de casa muito grande para que você tenha que passar naquela prova. Então, se você vai fazer de tudo para não reprovar. E aí vem o medo de quê? Vem o medo da reprovação. O medo da reprovação vai causar uma crise de ansiedade em vocês, tá? Então a gente ainda está falando aqui da ansiedade, gente, saudável, ansiedade normal. Então eu já vou falar um pouquinho do transtorno de ansiedade, ok? Então, olha só os riscos que essa prova pode causar para vocês. Quem está no último período aí, reprovar uma prova, reprovar em uma prova pode significar a possibilidade de de ter que fazer o semestre mais uma vez e não conseguir terminar a faculdade. Olha isso. Às vezes, para quem ali está contando centavo por centavo para pagar aquela disciplina, não pode reprovar aquela prova. Por que que não pode reprovar aquela prova? Porque eu não tenho condições de pagar essa disciplina de novo. Vai ficar pesado o orçamento para mim, vai ser difícil. Então, isso tudo, gente, são exemplos que a gente vê no nosso cotidiano acadêmico a respeito da ansiedade saudável. Mas, Érica, por que que isso não é um transtorno? Então, eu ter tido uma crise de ansiedade uma vez não me faz ter o transtorno de ansiedade? Não. Na clínica, a gente costuma avaliar, tá? É normal as pessoas chegarem para gente, falarem: "Ai, porque eu tenho um transtorno de ansiedade, porque antes de fazer uma prova, eu fiquei nervoso, eu fiquei tenso, e aí eu me deu branco, e eu comecei a ter suar, eu não", e as pessoas às vezes falam meio nervosas assim mesmo, tá, gente. E aí o que que acontece? Aquilo dali não foi um transtorno de aquilo dali não é um transtorno de ansiedade, foi uma ansiedade normal. A pessoa estava num estado, né, que estava comprometendo alguma coisa, que desencadeou o medo. Lembra, gente, o que eu falei aqui anteriormente? O medo ele vai antecipar um possível dano físico ou psicológico, tá? Então, você vai ficar com medo daquilo. Vocês querem um bom exemplo de uma ansiedade boa? Quem vai viajar. Quando a gente não viaja vai viajar ou vai fazer uma viagem dos sonhos, vai fazer uma viagem grande, ou a gente vai fazer uma viagem para ver mozão, uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, um amigo, a gente não dorme. A gente fica naquela expectativa alta. Mas, Érica, eu não estou com medo de viajar. Não é um medo de viajar, mas às vezes é uma alta expectativa.
Será que aquela pessoa ainda vai com a minha cara? Será que aquele lugar vai ser tudo isso mesmo que eu estou esperando que seja? Então, na clínica, gente, a gente costuma fazer essas avaliações, tá? Nem tudo é transtorno de ansiedade. Então, observe. Se é pontual, se você consegue com uma facilidade maior dizer o porquê aquela crise veio, muito provavelmente você só teve uma crise de ansiedade, algo mais pontual, ok? E aí, Érica, o que que é o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade, ele é algo que vai muito além da ansiedade. Ele é mais constante, ele é mais forte, geralmente. E quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente tem a TAG, tá? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Que o que que a TAG ela vai trazer para gente? A TAG é aquele tipo de transtorno de ansiedade na qual a gente fica inquieto o dia inteiro, sabe? É quando a gente se sente desconfortável, é quando a gente tende a se sentir mais angustiado, é quando a gente não dorme, é quando fica todos aqueles sintomazinhos da ansiedade, que eu vou falar mais à frente para vocês, perpetuando o dia inteiro dentro de mim, tá? Outro exemplo também de transtorno de ansiedade é o transtorno do pânico, tá? O transtorno do pânico, diferente da TAG, ele é pontual, ok? Ele vai acontecer, entre aspas, do nada, porque eu sempre falo para os meus pacientes que nada é do nada. Tem sempre alguma coisa que desencadeia aquilo ali. Mas na clínica, geralmente, a gente faz esse trabalho de reconhecimento, ok, galera? Para que o paciente ele consiga olhar e identificar por que que aquele transtorno de pânico ele está vindo. Então, ele costuma ser algo mais pontual. E o transtorno de pânico, ele pode ser muitas das vezes descrito para quem já teve essa sensação, esse pânico, como uma sensação de morte iminente, ok? Então, a pessoa ela tem todas lembra dos sintomas que eu descre o não é sintoma, ai gente, me fugiu da cabeça, mas todo o trajeto que a adrenalina percorre no nosso corpo para fazer a gente lutar ou fugir, quando a gente viu o cachorro que simulamos aqui, ela vai sentir tudo aquilo milhões de vezes mais forte, vai achar que está morrendo, vai achar que o mundo está acabando em volta dela e ela vai continuar parada, ok? Então, assim, eu costumo dizer que transtorno de pânico não é uma coisa muito bonita de se ver. Quem não está habituado, quem nunca viu ou quem nunca sentiu, às vezes, quando vê pela primeira vez, se assusta, tá? Porque a pessoa ela fica muito nervosa. Isso acontece, isso não é normal, mas são sintomas que deixam a pessoa assim. Então, vocês conseguem perceber como a ansiedade, ela está diante de situações pontuais e que faz sentido elas aparecerem? Você está com medo, você está com expectativa de alguma coisa, ela, puf, oi, tudo bem? Vim estar contigo. E a gente tem um transtorno de ansiedade, tá bom, gente? Então, vamos para o próximo slide. Eu separei aqui para vocês alguns sintomas físicos da ansiedade, do transtorno, dos transtornos, os sintomas físicos que costumam aparecer numa pessoa que está no momento de crise, ok? Érica, eu não me identifico com todos. A gente não está aqui para identificar todos em nós mesmos. Mas é sempre bom a gente trabalhar com muitos sintomas, gente, né? O máximo que a gente consegue botar, porque às vezes eu sinto alguma coisa que você não sinta, tá? Então, quais são os sintomas físicos? Aí parece aqui a sudorese, né? A falta de ar, lembra que eu falei com vocês? A gente está com medo, a gente precisa lutar ou fugir. Então, meu pulmão ele vai tentar captar o máximo de oxigênio possível. E a gente vai ficar aquela respiração pesada, sabe? Então, essa sensação de falta de ar, a respiração ofegante, a boca seca. Gente, biologicamente falando, a boca seca eu acho que é uma das coisas mais sensacionais do nosso corpo, assim. Eu acho muito legal, eu não sabia disso, eu descobri recentemente. Por que que a gente fica com a boca seca quando a gente está num momento de ansiedade? Porque o nosso corpo ele entende que quando a gente está com medo, a gente não vai parar para comer. Quando a gente está com medo, a gente não vai parar para beber água, tá? Então, o que que vai acabar acontecendo?
eu não vou precisar de saliva na minha boca, porque o meu corpo, ele vai gastar toda a energia que ele tem ali com outras funções do meu corpo. Então, para que que eu vou precisar produzir saliva, tá? Se eu preciso que essa pessoa, sei lá, corra, entenderam? Quando eu descobri isso, eu achei isso sensacional. Então tem pessoas que têm náuseas, ondas de calor, calafrio, tremores, tensão muscular, dor no corpo, dor no peito, taquicardia, tonturas, vontade de ir ao banheiro, tanto para número um quanto para número 2, tá, gente? Tem pessoas que chegam a urinar ou até mesmo defecar quando estão numa situação de crise muito forte. Botei tremor 2 vezes, perdão. E sensação de fraqueza ou cansaço. A galera que costuma ter TAG, tá, que é diagnóstico que costuma ter TAG não, minto, usei o termo errado, que tem o diagnóstico, perdão, de TAG, eles apresentam geralmente muita dor no corpo, porque lembra que eu falei que a ansiedade ela perpetua o dia inteiro nesse indivíduo? Então, o músculo dessa pessoa, você toca nessa pessoa, ela tem um corpo, a parte muscular dela é toda enrijecida pela tensão. Vocês nunca vão ver uma pessoa ansiosa relaxada, tranquila. Elas sempre vão ter um semblante tenso. Elas sempre vão ter um semblante mais pesado por conta dessa tensão muscular, ok? Então, os sintomas físicos da ansiedade podem ser esses. Érica, eu me identifiquei só com 3 aí. E aí, significa que eu tenho, que eu não tenho? Busque um psicólogo, uma ajuda médica para poder fazer um diagnóstico adequado, tá? Mas, por exemplo, se você sente que na semana de prova você começa a ter alguma dessas, é sim a forma na qual o seu corpo responde, ok? E aí, gente, nós temos os sintomas psicológicos. Os sintomas psicológicos que vão estar em conjunto aí com a ansiedade podem ser inquietação das ideias, pensamentos acelerados, estresse, insônia, dificuldade para relaxar, dificuldade de concentração, irritabilidade e preocupação excessiva com o futuro, ok? Então, quando a gente vai estar falando aí dos sintomas psicológicos da ansiedade, a gente pode ver, né, um ou mais nessa situação. Então, a mente do ansioso fala com ele, né? Então, ele vai estar sempre dialogando ali. Justamente porque eu preciso, às vezes, pensar rápido, eu preciso agir rápido. Mas só que uma pessoa que vive sobre uma crise de ansiedade, ela acaba sendo uma pessoa mais cansada também. Então, a TAG, até mesmo o pânico. Por quê? Porque é uma descarga de adrenalina muito grande. Vocês querem um bom exemplo para quem nunca sentiu isso? Parque de diversões. Quem aqui já imagine um brinquedo mais radical que vocês já foram, tá, gente? Não precisa ser nada que vire de cabeça para baixo, mas o que que é mais radical para você? Você não sente aquela descarga de adrenalina e depois você fica cansada e você só quer dormir? É justamente aquilo que uma pessoa ansiosa sente, mas podendo ser o dia inteiro ou até mesmo 5 vezes mais forte do que aquilo, ok? Gente, tem dúvidas no chat? Ou vocês só estão trocando aí os telefones mesmo para adicionar em grupo? Vocês estão prestando atenção, gente? Sem dúvidas, Vitor, então tá bom. Professora, Oi. teve um aluno, deixa eu só localizar, ele perguntou várias vezes, só que aí eu não quis te interromper, mas ele fez uma observação aqui muito interessante. Só um minutinho que eu vou localizar. É É, porque eu abri agora o chat e eu vi que tinha bastante coisa, é, né? E aí a o- gente. aí acaba perdendo, né? O Durval perguntou: quem sofre de transtorno de ansiedade pode ser confundido com transtorno de bipolaridade, ou seja, alteração de humor? Gente, vamos lá. Eu não vou aprofundar nessa pergunta do Durval, porque eu acho que a gente vai sair muito do nosso foco de ansiedade, ok? Mas eu acho essa pergunta muito legal. Em primeiro lugar, vocês precisam entender
que a bipolaridade não é aquela pessoa, tá? Que acorda de manhã, uhul, estou feliz, e chega de manhã e está triste. Isso, gente, oscilações de humor ao longo do dia são normais, ok? São comuns a gente ter, é comum a gente ter essa oscilação de humor. Ninguém acorda feliz e fica feliz o dia inteiro, ninguém acorda triste e fica triste o dia inteiro, tá? Então, o que que é o transtorno bipolar? De forma muito breve, ok? O transtorno bipolar ele vai ser caracterizado por pessoas que têm o sintoma depressivo e oscilam com o estado de mania ou hipomania. A grosso modo, a pessoa com depressão, às vezes a bipolaridade, se a pessoa passa 10 anos depressiva e apresenta um quadro de mania, tá? Ela já é considerada, ela já é diagnosticada com o transtorno bipolar. Então, aquela pessoa que acorda triste e vai dormir feliz, está eufórica, não é uma pessoa bipolar. E ela vai oscilando, ok? Então, tem pessoas que apresentam mais esse quadro de mania ou hipomania na de tempos em tempos, no meio desse quadro depressivo, mas tem gente que apresenta o quadro de mania só uma vez, de mania ou hipomania só uma vez. Então, assim, Durval e companhia, né, que ficou curioso aí também com esse questionamento do Durval, o que que acontece? A, a pessoa com a ansiedade, ok? Ela não vai apresentar a euforia que a pessoa com bipolaridade vai estar apresentando. Então, a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela vai apresentar, por exemplo, muito mais essa inquietação, tá? Do que uma pessoa bipolar. A pessoa bipolar, quando ela está num episódio de mania, ela vai estar nos seus polos de hiperfelicidade, ela vai querer conquistar o mundo, ela vai querer andar. O ansioso não. O ansioso ele vai se travar, porque o ansioso ele pode tender a duvidar dele mesmo, porque ele tem muito medo, ele tem muita preocupação, geralmente com o futuro. O bipolar, quando ele está num estado de mania, ele não vai ter essa preocupação. Ele vai pegar e ele vai fazer. Ele vai pegar e vai pôr o pé na porta, tá? Érica, mas eu conheço uma pessoa ansiosa que ela consegue fazer com que a ansiedade dela seja esse pé na porta. Então, aí é uma característica dela, ok? Mas geralmente o ansioso, por ele ter essa preocupação excessiva com o futuro, ele costuma duvidar dele mesmo, ok? Então, quando a gente fala de bipolaridade, a gente fala muito mais da depressão em si, é um assunto para depressão do que para ansiedade. Foi, Dorval? Tranquilo, gente? Professora, a última da rodada para a gente finalizar. A Eliette perguntou: uma pessoa pode ficar com ansiedade por vários dias ou vários meses? Então, Eliette, sim, ela pode, e foi até o que eu falei sobre o diagnóstico de TAG, que é o transtorno generalizado, o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Michele, ao longo dos slides eu vou responder isso, tá bom? Então, Eliette, a pessoa pode ter a tag e vai apresentar ali por mais dias, por mais frequências, porque o pânico, ele é pontual. Então, por exemplo, eu posso sentir uma crise de pânico exatamente agora e sentir outra só semana que vem, ok? Mas, ao longo desse processo, por exemplo, eu posso sentir pequenas crises de ansiedade. Então, Eliette e companhia, vai variar muito de pessoa para pessoa, vai variar muito é, desses medos das pessoas. Vou colocar nessas palavras. Vai depender do histórico de vida da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa ela teve uma infância com muita pressão, como que ela fez para lidar com tudo aquilo? Ela teve uma infância no qual ela foi vista, foi posta em um estado de vulnerabilidade, por exemplo. Então, como que ela lidou com isso? Como que foram esses adultos, por exemplo, que acolheram essa pessoa na infância, sabe? Então, tem pessoas que conseguem lidar melhor, tem pessoas que têm mais dificuldade de lidar. Então, isso é uma questão muito pessoal e isso vai lidar muito de pessoa para pessoa, tá? Então, por exemplo, pessoas aí que estão
excesso de trabalho, burnout quase, a gente vê uma ansiedade diária, tá? Porque, gente, o burnout é o último nível de exaustão, ok? Então, entendam a ansiedade não como uma vilã, mas uma coisa dentro do seu corpo que está tentando te falar que está tudo errado. Desenhem comigo aqui, porque eu gosto muito de comparar problemas psicológicos a problemas físicos, porque o físico a gente vê, e por a gente ver, eu acho que a gente consegue respeitar um pouco mais, né. Então, vamos supor que a gente tem Joãozinho aqui. Joãozinho é um ser que não bebe água de jeito nenhum. E quando o Joãozinho vai ao banheiro, a urina do Joãozinho é mais amarela que outra coisa. Eu não tenho nada amarelo aqui para poder mostrar para vocês, mas é muito eu tenho. É mais amarelo que o meu Bob Esponja aqui, tá bom? E aí, o que que acontece com o Joãozinho? O que que o corpo dele está falando? Joãozinho, se o nosso xixi está amarelo, é porque o seu rim, ele tá difícil de trabalhar aqui, coleguinha. Vamos beber mais água, vamos ajudar a gente a trabalhar? E Joãozinho não bebe água. E aí, anos depois, o que que acontece com o Joãozinho? O Joãozinho, ele pega e começa, né, ele sente uma dor muito forte e descobre que saiu uma pedrinha dele quando ele foi fazer xixi. E aí ele vai fazer um exame e descobre que ele está com pedra nos rins. Mas por que que Joãozinho está com pedra nos rins? Porque Joãozinho não bebe água. Ele não bebe água. E Joãozinho, mesmo com pedra no rim, pega, faz a cirurgia, mas continua sem se cuidar. E aí Joãozinho, depois de muito tempo, o que que acontece com ele? Ele descobre um tumor nos rins. Por quê? Porque Joãozinho nunca bebeu água. Então, gente, eu tô dando esse exemplo para a gente ver que o nosso a crise de ansiedade, entendam como um xixi amarelo, que é o nosso corpo tentando mostrar para a gente e falar: "Ô, tá dando ruim aqui, galera. Os nossos divertidamente não estão funcionando muito bem. Vamos cuidar dos divertidamente?". Então, é uma forma do seu corpo estar te alertando que tem alguma coisa que não está funcionando muito bem ali, tá? Então, por isso que vai variar. Exatamente, João ou Vinícius, Joãozinho vai de arrasta para cima se não beber água. Claro, o nosso corpo, por exemplo, avisa de outras formas, prende o intestino, entendeu? Mas vamos ficar só com o xixi amarelo do Joãozinho, que evoluiu para pedrinhas no rins, e como disse o Vinícius, o Joãozinho foi de arrasta para cima porque nunca bebeu água. Então, é todo esse processo. Então, vai variar de pessoa para pessoa. Qual é o seu medo? O seu medo não é o mesmo do meu. A gente começa por aí. A intensidade do seu medo não é a mesma que a minha, ok? Eu vou abrir para vocês aqui. Eu tenho horror a borboletas, eu não gosto de borboleta. Há muitos anos atrás isso foi muito pior, eu não conseguia ver nem tatuagem borboleta que me dava crise de ansiedade. Hoje eu já olho e falo assim: "Amiga, você aí, eu aqui, e a gente convive normal". Hoje eu posso dizer que meu medo de borboletas diminuiu, continuo não gostando delas, porém diminuiu, e tá tudo certo. Então, a Érica de hoje, por exemplo, sente menos ansiedade ao ver uma borboleta do que a Érica de 10 anos atrás. Percebe? Entenderam esse exemplo, gente, de como vai funcionando essa ansiedade, ok? Quando sabemos o estágio em que notamos que quem sofre de ansiedade precisa buscar ajuda médica. Então, Durval, a gente precisa sempre estar fazendo acompanhamento psicológico. A ajuda médica, ela acaba sendo um paliativo, né? Porque o acompanhamento psiquiátrico, ele vai ser um suporte ali para o momento de crise, para o momento mais forte. Mas não adianta a gente tomar remédio. É o caso do Joãozinho. Não adianta Joãozinho tomar remédio para o rim dele funcionar bem, se Joãozinho não bebe água. Então, não adianta tomar remédio para a ansiedade, se você não lida diretamente com a sua ansiedade, se você não trata a sua ansiedade, se você não trata os seus medos, tá bom? Vou sair um pouco do chat, gente, porque senão eu acabo ficando presa lá, ok? Então, eu trouxe aqui várias diquinhas para como que a gente faz o controle da nossa ansiedade, ok? Primeiro lugar, autoconhecimento é tudo. Eu preciso me autoconhecer. Eu preciso saber o que me assombra, eu preciso saber do que eu tenho medo, eu preciso saber quais são as minhas inseguranças, quais são as minhas imperfeições, o que que me assusta, quem eu sou.
o que que eu quero, o que que eu gosto, do que eu tenho medo. Por isso que eu comecei essa palestra falando com vocês, para vocês quando vier uma crise de ansiedade, vocês perguntarem, né: "Eu tô com medo de quê?". Porque a ansiedade ela vai aparecer numa situação de medo. Do que eu tô com medo? Então, autoconhecimento é tudo. E como que a gente vai ter esse autoconhecimento? Buscando terapia, tá? Porque psicólogo adora botar a gente assim contra a parede, fazer a gente lidar com os nossos maiores medos, e a gente tem que enfrentar. Érica, mas eu não me sinto pronta para fazer terapia. Tem muita coisa que eu sinto que eu não consigo falar. O que que eu faço? Eu tenho que fazer terapia mesmo assim? Não, cada um tem o seu tempo para buscar uma ajuda, para poder entrar em contato consigo mesmo. Mas outras formas de autoconhecimento, vocês querem um exemplo bem bobo? Vejam filmes diversos. Não gosta de filme de ação? Tenta ver um filme de ação. Quer sair um pouco de filmes dos Estados Unidos? Tenta ver filmes, sei lá, de outros países, né? Foi assim que eu descobri, gente, que o cinema argentino, recomendo, ele é maravilhoso, tá? Excelente cinema que eles têm. Então, mas, por exemplo, eu já não gosto dos filmes franceses, acho chato, acho pacato, mas eu adoro filme alemão, alemão, argentino, maravilhosos. Isso é uma forma de autoconhecimento, tá? É você permitir a explorar outras possibilidades. Então, por exemplo, você está acostumado a fazer Muay Thai, um dia não fazer Muay Thai, sei lá, e fazer um balé. Isso é uma forma de autoconhecimento. Autoconhecimento não significa que você vá gostar, mas que você vai entender o porquê que você não gosta daquilo e como que você não gosta daquilo, ok? Gente, combo básico para controle de ansiedade, né? Eu vi que puseram aí no chat. Pratique atividades físicas e se alimente bem. Quer ter uma vida saudável? Quer controlar angústias? Atividade física, boa alimentação, boa noite de sono, é o combo básico, né. Nunca vou esquecer de uma paciente depressiva, ela virou um dia para mim e falou assim, ela começou a malhar, e ela chegou na sessão falando assim: "Érica, quem diria que a academia ia me ajudar a lidar melhor com a depressão?". Eu falei: "Menina, quem diria que a academia ia te ajudar a lidar com a depressão, né?". É só o que toda a comunidade médica científica fala, mas as pessoas não fazem. Então, gente, pratique atividade física. "Érica, eu não tenho tempo para praticar atividades físicas". Faça uma caminhada, nem que seja 2 vezes por semana ao entorno do seu quarteirão. Hoje a gente tem plataformas, eu descobri uma que cobra R$ 5 por mês para você fazer online em casa. Nem que você faça uma vez por semana já é melhor do que nada, ok? Então, pratique atividade física, vai caminhar, vai fazer um alongamento, isso é muito essencial. Alimentação, uma boa alimentação também é o outro básico. Tem muitos problemas, que a gente vê, problemas psicológicos que têm um cunho físico, tá. Um exemplo rápido, eu nunca vou me esquecer de uma moça, isso foi na época da faculdade, ela tinha problemas de depressão, e a gente foi descobrir que a moça era desnutrida. Aparentemente, a menina não parecia ser desnutrida, mas a alimentação dela era à base de salgadinho frito e refrigerante. Ela não tomava um copo de água, não comia uma folha de alface, vivia só de fritura e refrigerante. A menina, depois que começou a fazer um tratamento nutricional, é que ela começou a ver melhora no quadro depressivo dela, tá. Então, isso é importante, se alimentem bem. Controle do estresse. Controlem estresse no trabalho, controlem estresse na faculdade, tá. Tentem adaptar a rotina de vocês a modo que vocês tenham um controle de estresse. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês também. Aonde eu moro, eu posso pegar 2 linhas de ônibus que passam na frente da minha casa. Uma vai pela praia, é um trajeto um pouquinho maior, mas vai pela praia, e a outra vai por dentro da cidade e tal, mas beleza. Eu sempre gostei muito, quando eu voltava da faculdade, de pegar o que ia pela praia. Tudo bem, às vezes eu não tinha tempo de saltar e dar uma caminhada na praia, mas só de passar em frente à praia eu já sentia um relaxamento mental muito grande. Então, às vezes, trocar um pouquinho a sua rotina pode te ajudar no controle de estresse.
Tenha tempo para si, isso é um erro que muita gente comete, ok? As pessoas não têm tempo para elas mesmas, as pessoas, elas não cuidam de si mesmas. Então, gente, cuide de você. Se você não cuida de você, você não tem como cuidar do outro. Fim, tá bom? É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Dome exercícios respiratórios. O que que é domar seus exercícios respiratórios? Aprendam a respirar. Diquinha básica. Pega as 2 mãos, coloca uma aqui no peito, a outra no diafragma. Para quem não sabe onde é que é o diafragma, lá no finalzinho da costela, é naquela região. Deita na cama de vocês e começa a respirar. Perceba de onde é que está vindo a respiração de vocês. Está vindo daqui do peito? É a famosa respiração do ansioso. Corrijam a respiração de vocês, tá? O correto é respirar pelo diafragma. Érica, como eu faço isso? Hoje nós temos aplicativos que ajudam nesse processo. Tem vídeos de yoga no YouTube também, tá? Então, controle de exercícios respiratórios. Para um ansioso, gente, saber respirar é magnífico. Controle pensamentos negativos, ok? E o que eu costumo dizer para a galera é o seguinte: a vida é um perfeito equilíbrio entre negativo e positivo. Se a gente tem negativo, a gente tem que ter positivo, ok? Então, equilibre esses pensamentos. Não precisa ficar, ai, é tudo lindo, é tudo perfeito, vai ficar tudo bem. Não, relaxa. Faça esse equilíbrio, ok? Então, se o seu ansioso sofre muito, porque as vozes da ansiedade, elas são maldosas. Quem tem aí problema com ansiedade ou convive com ansioso sabe que isso acontece. Então, controlar esses pensamentos. Se a ansiedade, ela tá, né, falando uma coisa muito negativa, tenta ver o outro lado também. Não é negar o negativo, mas é mostrar que pode existir outro lado, ok? Mantenha o foco de atenção no presente. Então, olhar para coisa, quando você está em crise, olhar para coisas que estão acontecendo naquele momento ali ajuda você, ok? Porque vai te trazer para esse aqui e agora. Seja mais organizado. Então, a mente da pessoa ansiosa precisa, às vezes, de se manter num ambiente mais organizado. Organização, gente, não é aquela coisa que vocês abrem no YouTube e vê organizadores e bonitinhos, cada um vai ter o seu jeito de se organizar, tá bom? Mas mantenha-se organizado. Confie mais em si mesmo, cuide bem do seu sono, cuide de suas expectativas, ok? Porque crise de ansiedade também pode vir com quebra de expectativa. E faça coisas novas. Fazer coisas novas vai fazer com que o seu cérebro, ele, de uma certa forma, esteja sempre ativo ali, tá bom? E aí, Érica, você falou muito de mim, de mim, de mim, se eu tiver crise, mas eu não tenho esse problema. Mas se a pessoa do meu lado tiver uma crise de ansiedade, o que que eu faço? Em primeiro lugar, pergunta para o indivíduo o que que ele quer. Vou dar um bom exemplo para vocês. Eu, Érica, quando eu estou em crise de ansiedade, eu odeio que me toquem. Não me toca, não tenta me abraçar, não tenta me acudir, não tenta passar a mão, não me toca. Dá 10 passos para trás, fica ali comigo, mas dá 10 passos para trás e não me toca. Já tem pessoas que preferem ser acudidas, preferem ser abraçadas, se sentirem protegidas e acolhidas. Então, pergunta o que que aquele indivíduo quer. Quer que eu faça alguma coisa para você? Nunca vou me esquecer de um dia que eu estava num bar com os amigos e eu estava sentindo que eu ia ter uma crise de ansiedade. Gente, isso foi anos de terapia, tá? E eu olhei para um amigo meu e falei assim, conversa comigo. Ele, o que que houve? Eu falei, tá vendo uma crise. Foi muito engraçado que meu amigo ficou mais nervoso do que eu. Eu falei, tá, vai vir eu vou ter uma crise de ansiedade. Ele, mas o que que eu faço? Eu falei, só conversa comigo, mano. Vamos botar uma música para ouvir? Vamos cantar alguma coisa? E acabou que, no meio da minha crise de ansiedade, eu tive que acalmar ele, porque ele ficou preocupado comigo, mas assim, eu consegui olhar ali a situação, identificar que estava havendo uma crise e poder pedir ajuda para alguém, ok? Mas pergunta o que que aquele indivíduo quer. Recorra a técnicas de relaxamento como meditação ou preces. Érica, preces, se a pessoa ela tem uma religião, fazer uma oração pode acalmá-la. Rezar um terço pode acalmá-la. Ler um trecho da Bíblia pode acalmá-la. Então, meditação, preces. Na internet vocês vão achar várias técnicas também para você trazer a pessoa para aqui e para o agora, tá? Usar qualquer técnica de distração, como uma conversa suave, músicas, palavras que acalmem, massagem em regiões do corpo que produzam relaxamentos, ombro, mão, pé, tá?
Mas lembre-se, pergunta se o indivíduo quer. Porque, por exemplo, se for eu, não tenta fazer massagem em mim, porque senão vai me deixar mais irritada ainda. Evite falar, vai ficar tudo bem, calma, respira, para, não é para tanto. Gente, não fale um negócio desse. A pessoa, quando ela está na crise de ansiedade, a cabeça dela está borbulhando. Ela não está conseguindo pensar. Para quem tem uma crise de ansiedade, o fim do mundo está acontecendo aqui dentro. O mundo está todo se explodindo, tá? E a pessoa com ansiedade, ela consegue ver o mundo explodindo dentro da cabeça dela pelo menos umas 10 vezes seguidas ao mesmo tempo, tá? Como que você vai falar para uma pessoa dessa que vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem na cabeça dela. Então, não falem esses tipos de frasezinhas para uma pessoa que está com crise de ansiedade, tá bom? Então, assim, esse para não é para tanto. Gente, é para tanto sim. A pessoa ela tem crise de ansiedade, tá bom? Gente, eu tô no meu tempo ainda, né? Tô no meu tempo. Mesmo uma pessoa religiosa e temente a Deus pode ter isso. Não, Adriana, somos humanos, qualquer pessoa pode ter, né? Somos seres humanos, estamos sujeitos a isso. Viviane, atividade física é muito bom para ansiedade, né? Nossa, você coloca um fonezinho de ouvido com uma música que tu gosta. Nossa, só vai assim. Pega peso, vai correr, não sei. Em caso de crise, gente, evite esses 3 itens, ok? Primeiro lugar, evite excessos de pensamentos positivos ou frases motivacionais. Prestem atenção aqui, evitem o excesso, tá? Lembra que eu falei com vocês aqui? Não vai ficar tudo bem na cabeça de uma pessoa que está em crise de ansiedade. E você ficar botando pensamento positivo, às vezes pode fazer com que a pessoa ela se sinta uma porcaria por não estar se sentindo capaz de pensar aquela positividade mesmo, tá? Então, evitem excesso de pensamentos positivos ou frases motivacionais, ok? Gente, ansiosos de plantão, vocês vão brigar comigo, mas evitem beber estimulante. Café, energético, chamate. Aí chega a pessoa com insônia para mim e vira e fala assim: eu não consigo dormir. Aí eu falo: por que você não consegue dormir? Ah, eu não sei. Eu pergunto: você toma café? Toma. Até que horas que sai? Eu durmo 10 horas, eu tomo 9h50, eu tô tomando café. Eu falo: ah, amor, é óbvio que você não vai dormir, tá? Então, gente, ansiosinhos de plantão aqui do meu coração, tá? Eu tô nesse bolo. Evitem beber estimulantes, evitem com todas as forças de vocês. Termogênico, gente, pra galera aí que gosta de musculação, malhação, termogênico, tá? É uma bomba também para pessoas ansiosas. Fica essa dica. E comportamentos autodestrutivos, ok? Então, em caso de crise, evite. Érica, mas eu tenho vontade de me arranhar, eu tenho vontade de bater a cabeça na parede, eu tenho vontade de arrancar meu cabelo, roer a unha, morder o lábio, o que que eu faço? Pega um travesseiro e joga no chão. Pega uma pilha de roupa suja, põe num cantinho assim do sofá. E, gente, soca, 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 bate, 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 entendeu? Com toda a raiva que você puder. Uma dica muito legal também, comprem canecas ou pratos de R$ 1 mesmo, tá, gente, de cerâmica. Escrevam o que vocês sentem naquilo dali. Vão para um lugar seguro, tá bom? Não saiam quebrando isso no meio da rua, mas se encontrar um terreno baldio e tal, pega aquilo dali e quebra, joga no chão. Se você tem um quintal que pode fazer isso, joga, imagina que você está quebrando aquilo que você está sentindo, tá? É uma forma de você substituir esses comportamentos autodestrutivos, tá bom? Então, gente, é isso. Falei rapidinho porque eu sei que o tempo estava ficando no final e eu queria ver se vocês tinham mais dúvidas para a gente conversar. Queria agradecer a presença de vocês, ok? Esse é o meu Instagram. Ultimamente eu ando parada porque o doutorado tem me tomado um tempo. E quem também quiser me seguir no LinkedIn, vocês vão me achar com esse nome todão aí, tá? E aí eu vou para as dúvidas de vocês. Minha filha passou por isso, mas isso é difícil para falar com adolescente. Eliette, a questão de como a gente conversa com adolescente, tá? E para a galera que tem filhos, em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer uma questão de confiança, né? Porque, assim, é muito difícil a gente falar dos nossos sentimentos em uma sociedade que ensina a gente a ser forte o tempo inteiro. Ensina a gente, não, você não pode ficar triste, porque se você ficar triste, o que que a sua vozinha vai achar?
A sua avó não gosta das pessoas que ficam tristes. Então a gente tem que, em primeiro lugar, saber acolher, tá, o nosso adolescente, eu vou colocar nessas palavras. A gente precisa saber acolher aquele adolescente. A gente precisa entender como que aquele adolescente funciona. Então a gente precisa pegar a confiança dele. Então, gente, mas ué, então significa que meu filho não está confiando em mim? Então, às vezes, é uma questão da gente conversar com nós mesmos, o que que pode estar acontecendo para ter essa falha na comunicação? E, gente, eu estou falando de adolescentes, mas isso acontece com adultos, tá? Então, por exemplo, você não sai falando para todo mundo, por exemplo, que você tem uma crise de ansiedade. Você vai falar para uma pessoa que você confie. Não necessariamente essa pessoa que você confia vai ser um pai, vai ser uma mãe, vai ser um irmão. Às vezes pode ser seu vizinho que você quase nunca conversa, tá? Então, vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu, quando tenho ansiedade, tomo sempre um chá para acalmar. E sempre funciona bem. Chá de maracujá. Olha, Gabriel, eu vou te falar uma coisa, tá? Que, ai, você pode brigar comigo, Gabriel, eu vou permitir. O chá, gente, as pessoas elas têm aquela crença de que: "Ai, eu vou tomar um chá para acalmar os nervos", tá. O chá, ele pode te trazer esse reconforto por ele ser quentinho. Às vezes, para você tomar um chá, quando você está com crise de ansiedade, você tem a preparação do ambiente. Você vai botar uma musiquinha, você vai mudar a intensidade da luz, você vai sentar num cantinho que você acha confortável. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Você vai sentar num cantinho que você acha confortável, entendeu? Então, olha só, Gabriel, como existe todo um preparo. Porque fitoterápicos, como o chá, por exemplo, ele não vai ser uma coisa que você vai tomar e vai funcionar na hora. Dependendo da erva, né? Por exemplo, camomila, erva cidreira que você está trazendo aí, às vezes o tempo de ação delas pode demorar 4 horas. Tá. Então, tô falando isso, gente, porque eu aprendi isso com a minha nutricionista, ok? Então, Gabriel, não é para você parar de tomar o seu chá, se é uma técnica que dá certo com você, maravilhoso. Mas, por exemplo, por que não pegar o hábito de vocês tomarem um chazinho, por exemplo, para quem gosta de tomar chá, que eu, por exemplo, não gosto, tomar um chazinho todos os dias, entendeu? Quando você toma de uma forma com uma certa frequência, de forma recorrente, ele pode trazer realmente os benefícios do chá, ok? Foi, Gabriel, não briga comigo não, jovem, se dá certo, continua, não para. Mas às vezes o ritual que tu faz já te traz aquela paz. Gente, às vezes a gente não toma um chá, entendeu? A gente pega, põe o chá ali e sai tomando. Não, eu reparo que as pessoas para tomar chá tem sempre um ritualzinho, tipo café. Eu não tomo café nem chá, então eu não tenho essas técnicas aí. Eu procuro alguém para conversar, porém, se a pessoa reclamar junto comigo, eu deixo de falar. Às vezes vou caminhar ou correr. É muito chato, né, Fernanda, quando você tá com um problema e você quer desabafar com a pessoa e a pessoa também traz os problemas dela, vontade de falar: "Mana, fica quieta, posso reclamar? Depois você reclama dos seus também", né, às vezes dá vontade de fazer isso. Mas aí você pode buscar alguém que fale com você e que você se sinta ouvida e acolhida, né. Tenho depressão e ansiedade. De início, eu me automedicava por conta própria com tarja preta com Durval, Durval, eu vou puxar a tua orelha, hein, jovem. Para me sentir feliz e para cima. Mas me viciei, aumentando a dosagem. Quando eu vi que estava demais, procurei ajuda médica e hoje em dia perfeitamente, Durval. Remédio, gente, não é uma coisa que a gente pega e toma. Eu, infelizmente, vejo o comportamento de muitas pessoas que pegam de colegas. Gente, por favor, não façam isso, tá? Às vezes, um medicamento, ele é passado para uma pessoa em cima de um exame de sangue, em cima de um histórico, tá? Cada remédio vai ter a sua função. Então, assim, procurem um profissional, procurem um psiquiatra, tá? Às vezes até mesmo, gente, um clínico geral, como eu falei, né, tem a depressão, então às vezes uma pessoa que não está bem nutrida, gente que tem problema de tireoide tende a ter problemas depressivos também, ok? Gente, eu vou ler a última pergunta aqui do Gabriel, eu vou encerrar, tá? Eu até consigo segurar a ansiedade no trabalho.
ainda consigo interagir bem com o cliente, mas minha mente fica um pouco aérea. Aí vou atrás de um lugar sossegado. Então, Gabriel, eu vou até dar uma dica para vocês. Eu tenho 5 minutinhos aí. Eu vou dar uma dica muito rápida para a galera da insônia, tá? A galera que tem a sensação de que quando termina o dia, deita a cabeça no travesseiro e vem a mente e fala assim: Blim, oi, tudo bem? Vamos conversar? E vem aquela enxurrada de pensamento, isso é ansiedade. Conselho que eu dou para vocês: esses pensamentos geralmente são pensamentos nos quais vocês ignoram o dia inteiro. Lembra que eu falei da urina do Joãozinho lá? Então, a urina dele tá falando, amigo, vamos beber água. Esses pensamentos é tipo, oi, tudo bem? Vamos conversar? Você me ignorou o dia inteiro. Agora você vai sentar para conversar comigo. Só que o que que a gente faz? A gente, por ser ansiedade, por ser pensamentos que a gente não quer lidar, a gente acaba ignorando. Então, gente, lidem com esses pensamentos. Érica, eu não consigo lidar sozinha, eu não tenho força para isso. Procurem ajuda profissional, ok? E aí, lembra que eu falei com vocês? O remédio, ele não é uma coisa que vai apagar com esses pensamentos. Então, a gente tem que aprender a lidar com eles. O psiquiatra veio vendo na minha vida ótimos resultados. Um dele. É isso aí, Durval. É assim mesmo. É um conjunto. Gente, tudo tranquilo? Olha, então, mais uma vez, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Eu vou ministrar outra palestra, eu não estou lembrada quando, mas é sobre gestão do tempo. E aí, se vocês quiserem participar, vou trazer bastante coisa para vocês também a respeito dessa organização de tempo na faculdade. Vocês estão com o meu Instagram aí. Se vocês tiverem alguma dúvida que quiserem tirar depois, que não deu para ser conversado aqui, podem falar comigo. Não tem problema nenhum. Eu só demoro a responder, tá, gente? Mas eu respondo. Uma hora eu respondo, eu juro. Pode falar, Jéssica, a palavra é toda sua. Não tiro mais dúvidas. Pessoal, a próxima palestra da professora vai ser no dia 28/2, sobre gestão do tempo. Não percam, eu adorei. Eu acho que ela explicou de uma forma muito clara e deu vários exemplos, inclusive do Joãozinho, que ajudou muito. E eu acho que deixa a gente de uma forma clara e explicou de uma forma que às vezes a gente não sabe que tem determinados sintomas ou não sabe que esse sintoma ele está relacionado à ansiedade. Às vezes a gente ignora, e aí acaba. O Durval ficou bem fixado, o xixi do Joãozinho. Na minha cabeça também, não esqueço nunca mais. Acho que foi um ótimo exemplo. E eu acho que é de extrema importância que vocês consigam se autodiagnosticar, se autoconhecer, para que busque um profissional adequado e consiga aí se tratar. E para o pessoal que já se trata e mesmo assim tem alguma dificuldade de concentração, nós da Uniswan temos o NAP. Não deixem de procurar, é o nosso núcleo de apoio psicopedagógico. Então, aqui vocês também vão ter um auxílio, um apoio, tem todo um time de profissionais que vão poder estar auxiliando vocês, tá? O NAP ele atua através do e-mail nap@uniswan.edu.br, a Joyce vai deixar aí no chat, e também atua presencialmente nas unidades. É muito interessante que vocês busquem para que vocês possam se dedicar integralmente aí à graduação de vocês e da maneira correta, tá bom? Muito obrigada, professora Érica, eu amei. Eu acredito que os corujas também, tem vários elogios aqui. Não deixem, pessoal, de preencher a nossa pesquisa de satisfação. É interessante que a gente entenda se vocês estão conseguindo compreender, se as palestras que nós estamos trazendo têm sido do agrado de vocês, para que a gente possa aí estar trazendo mais e mais. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, professora, pelo carinho, pela atenção aí com os nossos corujas. E vamos nos ver aí em breve. Exatamente, gente. Obrigada. E a gente vai se falando. Até o dia 28. Quem for gritar, até a próxima. Tá bom, gente? Obrigada. Ó, saúde mental é qualidade de vida, tá, galera? Deixem de ser teimosos e lembrem do Joãozinho. Saúde mental tem que ser cuidada. Por favor, gente. Não deixem de cuidar, tá bom? Obrigada a todos. Boa semana e excelente início de semestre, gente. Tchau, tchau.